Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Primeiramente, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando a palavra com vocês. Agradecendo também a irmã Nayara, que estendeu o convite. Orei bastante quando encerrei essa mensagem, pedindo a Deus que, se fosse a vontade dele, que ela fosse apresentada. Então, que viesse o convite. Então, agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Nós vamos hoje ver aqui uma mensagem, na qual o título dela é Um Olhar Panorâmico. Eu espero que os irmãos possam ouvir a voz do Senhor, enquanto a gente vai lendo a Escritura com muito respeito, com muita atenção, com muita submissão, lembrando que a vontade de Deus, ela deve ser sempre imperativa na nossa vida. E nós vamos começar lendo aqui, antes de passar a imagem, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Daniel capítulo 1. Nós vamos ler o verso 8, é um verso muito conhecido, mas que fez toda a diferença na vida do servo de Deus e que precisa fazer toda a diferença em nossa vida também. Então, gostaria de convidá-los todos que puderem abrir a Escritura. Daniel, capítulo 1, verso 8, diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, nós vemos esses dois versos, capítulo 1, versos 8 e 9, mostrando a submissão de Daniel e sua fé ao que estava escrito. Nós temos conversado já há algum tempo a respeito da mensagem da defesa pela fé, onde coloca o Senhor Jesus no centro, aonde ele mesmo deve estar, e nós precisamos nos render a essa questão de que o nosso eu não pode estar no centro. E que, embora nós tenhamos muita vontade de fazer a vontade de Deus, não somos nós que devemos aparecer, e tudo que deve ser feito para a honra e glória de Deus. E qual a mensagem que nós temos aprendido de como vencer o pecado? Temos encontrado dificuldades, mas entendemos e nos rendemos à verdade de que é a palavra de Deus que nos foi deixada como força e poder, para que nós possamos viver. O Espírito Santo usa essa ferramenta. Ele mesmo dá a iluminação. Ele mesmo conduz a mente e o coração, para que nós possamos entender. Precisamos compreender que Daniel não foi submisso ao Senhor somente no que comer e beber, mas ele foi submisso a toda palavra que sai da boca de Deus, visto que no livro de Daniel não existe nenhum tipo de repreensão contra o servo de Deus nem seus amigos, e eles, a partir da decisão de não se contaminarem, o Espírito Santo os conduziu, e nós percebemos que ao fim de 10 dias algo aconteceu, foi muito rápido. 10 dias é o mesmo tempo que os discípulos estiveram em comunhão no cenáculo, aguardando pelo derramamento do Pentecostes, do Espírito Santo nesta festa maravilhosa, que celebra o recebimento da Torá pelos judeus. No Pentecostes eles celebravam o recebimento das palavras do Altíssimo. E no dia de Pentecostes, eles relembravam do que tinha acontecido no Sinai. E o Sinai foi aceso pela presença de Deus. O Sr. White diz que haviam sons de trombetas. Ela diz que o monte fumegava e estava incandescente, como se realmente ali houvesse um fogo consumidor. E nós percebemos que no Pentecoste, os 11 que ali estavam, foram acesos pelo poder do Espírito Santo. Eles se tornaram pequenos montes sinais, aonde foi a manifestação do grande Senhor. Por isso houve um vento impetuoso, por isso haviam labaredas de fogo sobre suas cabeças. Eles foram feitos pequenos montes sinais, mostrando que a manifestação do Senhor estava sobre ele, para a declaração das palavras poderosas do Senhor. Mas Daniel, voltando a ele, nós vemos que ele foi submisso a toda a palavra que sai da boca de Deus. Tanto que, crendo que Jeremias era um profeta inspirado pelo Senhor, ao fim dos 70 anos, 70 anos de cativeiro, Daniel, ele se volta para
o rolo do profeta Jeremias, e ali ele realmente comprova que eram 70 anos o período que eles ficariam em Babilônia. Então isso nos mostra que Daniel, sendo quem era, um servo de Deus, tendo sucesso em tudo o que fazia, passando muitas perseguições, ele era totalmente submisso ao que estava escrito. Por isso a palavra de Deus, ele deixa muito evidente que Daniel buscou nas palavras de Jeremias o tempo que eles deveriam estar em Babilônia. Que o Senhor nos ajude nesta manhã a compreender que nós precisamos tomar uma decisão de estarmos submissos diante de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E se nós formos submissos à palavra que sai da boca do Senhor, nós não vamos perder a direção do nosso caminhar cristão. E nós também não vamos perder o fervor. Nós não vamos perder o tempo, a urgência de preparo. Mas nós precisamos estar submissos a tudo que Deus nos explica, sendo para comer, para beber, para vestir, para ouvir, que seja tudo para a glória do nome do Senhor. Essa então foi a nossa introdução, um olhar panorâmico, o que Deus vê. Temos percebido no meio adventista que a palavra de Deus nem sempre tem sido o bastião da verdade. Mas nós precisamos tornar a palavra de Deus e manusear as escrituras para que elas sejam familiares a nós. Precisamos ser bereanos, precisamos conhecer a escritura, seja o Antigo, seja o Novo Testamento. Pedir ao Espírito Santo que nos ajude a fazer as conexões certas para que nós possamos ter um vislumbre da grande coxa de retalhos que é a verdade de Deus. E a Sarah White diz que quando nós estivermos juntando os fragmentos de luz, é aí que a chuva serôdia está sendo derramada sobre nossa vida. Então que nós possamos juntar os fragmentos de luz nesta manhã, porque nosso povo está correndo o risco de ser desviado da verdade para a falácia em pouco tempo, se não estiver bem arraigado na palavra da verdade. Amém? Vamos então seguir aqui. Salmos 89, 11 e 12. Deus vê o nosso mundo como uma totalidade. Os céus são teus e a tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, o Tabor e o Hermon. Cantam de alegria pelo teu nome. Isaías 43, 6. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Deus aqui menciona em sua palavra, através dos seus servos, Davi e Isaías, que a terra ela é olhada por Deus e ela é vista como o norte e sul, uma totalidade, de um extremo até ao outro extremo. Deus deixa evidente para nós essa questão de localização e pontos cardeais na Escritura, porque ele tem o objetivo de nos mostrar como nós mesmos estamos envolvidos com duas extremidades espirituais, isto é, o ateísmo, sempre representado pelo sul, e o paganismo, sempre representado pelo norte. Deus tem um objetivo em tudo que ele faz, ele não faz nada à toa, ele não fez simplesmente as direções norte, sul, leste, oeste para que as pessoas pudessem viajar ou que elas se encontrassem num território, não. Deus, ele faz todas as coisas no sentido físico e espiritual para que nós possamos ter um vislumbre não somente daquilo que os olhos veem, mas principalmente daquilo que os olhos não veem. Incrivelmente, Isaías 43, 6 diz uma menção para as direções, uma ordem: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Deus mostra seus filhos espalhados, e muitas vezes como um povo que não tem pastor. Mas assim como é o sonho de todo pai ver seu filho no caminho dele, juntamente com Jesus, também é o sonho de Deus arrebanhar o seu povo num pequeno rebanho, porque nós sabemos que, infelizmente, a maior parte dos habitantes da terra vão rejeitar o Senhor, mas ele deseja que seus filhos estejam com ele num único rebanho. Para isso, os filhos precisam ser libertos, tanto do ateísmo quanto do paganismo. Enquanto nós estivermos envolvidos com aquilo que os incrédulos creem, ou com aquilo que os pagãos creem, nós estamos cativos, quer seja do norte, quer seja do sul. Diz para nós em Jó, capítulo 37, 22, da grandeza de Deus, da onde o Senhor se mostra para o seu povo. E Isaías 14 já faz essa menção, mas primeiramente nós vamos ler Jó. Tem aqui 3 versões da escritura,
Jó 37:22 diz para nós: o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Outra versão diz: do norte vem luz dourada, Deus vem em temível majestade. E a outra versão diz, Almeida, né, revista atualizada: do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao poderoso não o podemos alcançar, ele é grande. Então aqui diz para nós que Deus não está sem direção, ele tem uma direção definida e ele tem um propósito definido da onde ele vem. Ele vem para nos mostrar que há uma luz dourada, há uma glória ao redor de si, e diz que o Senhor ele vem do norte. Isaías, se vocês quiserem abrir comigo, Isaías no capítulo 14 nos mostra a loucura da criatura, desejando estar em posição semelhante ao do Criador. E Isaías 14, verso 12 ao 14 diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, no hebraico diz brilhante, como caíste desde o céu, ó brilhante, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O 15, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então aqui nós temos o desejo enlouquecido da criatura, querendo ocupar o lugar do Criador acima de todas as coisas. Nós sabemos que esse texto de Apocalipse, de Daniel, aliás, desculpe, de Isaías 14, ele menciona o rei de Babilônia, mas o sentimento que aqui nós vemos colocado no coração do rei não é simplesmente um sentimento humano, mas o mesmo sentimento que havia em Satanás. Ele foi o primeiro que desejou a posição do Senhor, o seu poder, mas não o seu caráter nem a sua honra. E aqui nos mostra que existe uma direção para o trono de Deus, e o trono de Deus no céu ele é visto aos lados do norte. Então, agora há pouco nós vimos em Jó 37 que do norte vem a luz dourada, e aqui menciona que Satanás deseja sentar no trono de Deus aos lados do norte. Isso para nós é bastante interessante, porque nós vemos que Deus não está perdido nem no tempo e nem no espaço, e Ele é quem define o que é a distância e o que é o ponto cardeal. O ponto cardeal é definido pelo Senhor. Ao lados do norte, seria os lados do norte em cima? Seria o abismo o sul? Mas essas são conjecturas humanas. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Ali mencionando Isaías 14, mais uma vez, no verso 13, bem centralizado, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu sentarei aos lados do norte. Nós sabemos que esse desejo não era simplesmente de sentar-se aos lados do norte no planeta Terra, mas o desejo supremo do coração maligno era sentar-se aos lados do norte no céu. Como ele não conseguiu o seu intento no céu, todo o seu desejo irado está posto na terra para que ele possa tomar o lugar do Altíssimo, aqui onde o Altíssimo desejou fazer a sua habitação. Aqui nós vemos no Grande Conflito, página 494, Lúcifer poderia ter permanecido no favor de Deus, ser amado e honrado por toda a hoste angélica, exercendo suas nobres faculdades, a fim de abençoar outros e glorificar o seu Criador. Mas diz o profeta: elevou-se o teu coração por causa de tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28:17. Pouco a pouco Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, e tu dizias: acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei. De que lado? Aos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28:6, Isaías 14, 13 e 14. Em vez de procurar fazer o que Deus fosse o supremo nas afeições e lealdade de suas criaturas, era o esforço de Lúcifer conquistar para si o seu serviço e homenagem, e cobiçando a honra que o infinito Pai conferira a seu filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder cujo uso era prerrogativa de Cristo unicamente. Então nós vemos a loucura da criatura mais uma vez,
desejando a posição do Criador. E isso muitas vezes acontece em nosso coração sorrateiramente, quando nós estamos convictos de verdades que nem sempre são as verdades que Deus está nos mostrando. E precisamos tomar muito cuidado com o orgulho, meus irmãos, porque muitas vezes temos dificuldades em voltar atrás naquilo que nós devemos reconhecer. Aqui estamos vendo que Deus não está perdido na direção e também Satanás não está perdido. Ele sabe o que Deus diz que é norte e o que é o sul. Céu e terra. No céu, Satanás quis o posto de Deus, sua autoridade, seu trono e majestade. Na terra, igualmente. Mas, como não podia ser entronizado ali, decidiu levar o povo a tal apostasia que a presença de Deus foi movida de seu templo a ponto de o poder destruir. Então, já que Satanás ele diz: já que eu não posso ter, ninguém terá. Que absurdo, né? Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando até o chão a morada do teu nome. Disseram nos seus corações: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Salmo 74, versos 7 e 8. Nós percebemos que Satanás planejou a rebelião, ele planejou que o povo fizesse tamanhas abominações a ponto de expulsar a presença do Altíssimo de sua própria morada. Então nós percebemos que existe um plano maligno para que o lugar de Deus seja totalmente esquecido. E isso ele deseja fazer conosco, meus irmãos, corrompendo-nos ou com a incredulidade ou com o paganismo, destituir o povo de Deus de seu caráter. Esse é o maior objetivo para que ele possa reinar soberano aonde? Principalmente em nosso coração. Nós vemos aqui um pequeno mapa que nos mostra a localização do povo de Israel em Jerusalém. Vemos aqui no círculo, bem ao centro, vemos aqui a terra de Israel, a terra que foi prometida por Deus a Israel, visto que Israel quebrou todas as alianças, quebrou a aliança e o sinal de aliança que foi feito com Abraão, a aliança eterna, que Deus propôs para o povo em ser o seu Deus e o povo ser seu povo. Isso nós estudamos anteriormente, quando vimos o estudo sobre as alianças. E quebrando a aliança do Senhor, Deus deu um tempo para que Israel se arrependessem, que foi o período que ele deu de 490 anos para que Israel se arrependesse de seus pecados, passando a contar na reconstrução dos muros de Jerusalém. E nós vemos que esse período se estendeu até a morte de Estevão, quando ele foi o primeiro mártir da era cristã. Ali acaba o tempo para Israel. Israel é destituída do povo de nação eleita, porque primeiramente rejeitou ao Filho de Deus, e em segunda parte ela rejeita agora os enviados de Deus em seu nome, a ponto de perseguir e matar. E isso para Deus é a gota final. Então Israel perde o posto de nação eleita, e aquela terra que seria terra santa perdeu a presença do Altíssimo, lembrando que nos dias de Babilônia, o templo também foi destruído. Nós vimos que é por isso que Daniel e seus amigos estavam cativos em Babilônia. Posteriormente foi Ezequiel, também levado à Babilônia, ficou ali nas margens do rio com o povo, e Jeremias permanece profetizando e depois é levado ao Egito. Nós vemos que isso acontece porque a presença do Altíssimo foi retirada do seu templo. Nenhuma nação poderia destruir o templo se a presença de Deus ali permanecesse. Vemos também nos dias posteriores, nos dias de Jesus, anos 70, o templo foi novamente destruído. Mas essa é uma outra parte desse mesmo estudo, que se Deus permitir, nós também faremos com vocês, para que vocês entendam por que foi destruído o templo, por que a presença de Deus foi movida, e por que Israel não mais é a nação de Deus, não mais estará envolvido com as profecias. Nós precisamos nos lembrar que na abertura desse estudo nós falamos que Daniel era submisso à vontade de Deus, não apenas no comer e beber, mas de toda a palavra que saía da boca do Senhor, ele era submisso. E aqui nós vemos Israel localizado entre o sul e o norte.
não entre o sul e o norte, simplesmente dos pontos cardeais estipulados pelos seres humanos, mas Deus dizendo o que era o norte e o que era o sul. E ao norte de Israel nós temos Babilônia e ao sul nós temos o Egito. Pontos de vista. Olha lá, do ponto de vista da Palestina, o Egito ficava ao sul. As nações vizinhas eram o leste e o oeste. Quaisquer invasores devem, portanto, vir do norte para a Babilônia. Os persas vieram do leste, mas do ponto de vista palestino, eles chegaram pelo norte. Nós temos aqui as referências em Jeremias 50, verso 9, 50, 41 e 51, 48. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem na sua escritura para que nós pudéssemos acompanhar e ver a respeito o que é que Deus está nos dizendo. Jeremias 50, verso 9. Está chegando lá, já. Mais um minutinho. Jeremias 50, verso 9, pois eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada, as tuas flechas serão como as de um valente herói, de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. Então nós estamos vendo que o Senhor está falando para nós da invasão de Babilônia pelos medos e persas, e eles seriam as nações que viriam da terra do norte. Jeremias 50, no verso 41, também menciona para nós assim: eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos extremos da terra. Então aqui nós vemos Deus dando a direção de pagão invadindo pagão, os pagãos invadindo terras pagãs. Jeremias 51, no verso 48, nós temos a seguinte informação do Senhor: e os céus e a terra, contudo, quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhes sobrevirão os destruidores, diz o Senhor. Então nós sabemos que os medos e persas eram um povo oriental. Eles eram conhecidos como o povo do leste, mas Deus diz que eles vêm pelo norte. Então, assim, será que nós vamos nos alimentar de toda a palavra que sai da boca do Senhor? Será que realmente a palavra de Deus ela faz alguma diferença para nós? Será que ela é uma instrução quanto ao viver, mas também quanto ao obedecer? A palavra de Deus, ela nos dá a direção, inclusive, do nosso olhar. Como que nós vamos nos deixar guiar até o fim dos tempos, em toda situação, se a palavra de Deus não for para nós um bastião da verdade 100% do tempo? Eu confesso para vocês que ainda tenho dificuldade, porque muitas vezes não decido fazer a vontade de Deus. Muitas vezes o meu livre-arbítrio, eu mesma a tomo de forma equivocada, infelizmente. Mas nós temos que reconhecer que tudo que Deus diz é a verdade. Olhando da perspectiva de Deus, e disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Jeremias 1, verso 14 e 15. Nós vemos Jeremias 4, verso 6. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi, não vos destenhais, porque eu trago do norte um mal, uma grande destruição. E Jeremias 6, verso 1, fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, levantai um sinal de fogo sobre Bet-Raquerem, porque do lado do norte surge um mal e uma grande destruição. Deus está nos mostrando que aquela nação, a qual o rei Ezequias se relacionou equivocadamente, ao invés de mostrar as glórias do reino que Deus o tinha dado, mostrar como Deus salvou a sua vida da doença que o estava consumindo, mostrar o caráter de Deus para aqueles visitantes babilônicos. O próprio rei Ezequias mostrou todas as riquezas materiais para este reino pagão que estava ao norte de Israel. E Deus agora está nos mostrando que ou nós estamos nos relacionando equivocadamente com os incrédulos, ou estamos nos relacionando equivocadamente com os pagãos. E os próprios pagãos agora vêm pelo norte para invadir Jerusalém. Então vocês vejam como é triste quando nós brincamos com o mal, seja em forma de incredulidade, seja na forma de paganismo.
Deus não nos dá direções, meus irmãos, apenas para nos localizar no território. Ele nos dá direções para nos mostrar que nós, como povo de Deus, estamos no caminho do meio. E devemos nos manter no caminho do meio, longe da incredulidade, longe do ateísmo e longe do paganismo. Se nós brincarmos com a serpente, independente se ele venha da região do norte ou do sul, nós seremos picada por ele. Então, que Deus nos ajude a compreender a parte espiritual que nós estamos vendo aqui. O rei do norte na perspectiva de Deus. Eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Eu os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. Jeremias 25:9. Jeremias 27:6. E agora eu entregarei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E Ezequiel 26:7. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu desde o norte trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros e companhias, e muito povo. Então, nós estamos aqui recebendo várias informações de Deus mostrando para nós que o reino do norte, o reino que estava ao norte de Israel, que o invadiria, era Babilônia. Isso para nós tem que ficar muito claro, sabe por quê? Porque, na verdade, tudo que está escrito é escrito para nosso benefício. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E nós estamos aqui para sermos alimentados pela palavra de Deus, para que nós possamos primeiramente vencer o nosso eu, o nosso ego, nos render como fez Daniel, que se rendeu a custo talvez da própria vida. Daniel e seus amigos preferiram morrer do que pecar. Se nós pudermos trazer para nossos dias com o que nós estamos aprendendo sobre a justiça pela fé e o como, Daniel e seus amigos levaram mais em consideração o que estava escrito do que a própria vida. Nós temos a informação no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Eu não tenho a página nesse momento, mas a mãe de Daniel o educou através dos escritos de Jeremias. É o que está escrito para nós. Então Daniel, ele aprendeu a subjugar a sua vontade através do que foi ensinado. E ele foi ensinado através do que estava escrito. Quando Daniel decidiu firmemente não se contaminar, ficar com a mente e o corpo limpos, o Espírito Santo pôde vir sobre ele. E ele foi feito profeta. Foi feito profeta. Ele e seus amigos receberam o Espírito Santo, foram encontrados 10 vezes mais douto do que os demais. E Daniel, já no capítulo 2, recebe de Deus, em visão, o mesmo sonho que Nabucodonosor teve. Então nós vemos que Daniel estava sendo guiado por toda palavra que sai da boca de Deus. Nós vemos aqui que Deus mostra os seus segredos àqueles que são submissos ao Senhor. E aqui há um segredo. Há um segredo porque é que estava ali nas palavras de Jeremias, durante 40 anos, o aviso que estava vindo do norte um grande mal. E aqui ele identifica um poder que traz o cativeiro para o povo de Deus. Um poder que está ao norte. Quem define o que é norte, o que é sul, é Deus, não sou eu. Nós vimos muitas passagens que falam através dos profetas sobre isso. E aqui nós vemos que a Babilônia, ela é chamada por Deus de minha espada. Vamos abrir lá no profeta Ezequiel. Hoje nós vamos usar bastante o Antigo Testamento. Profeta Ezequiel, capítulo 5, versos 2 e 12. Eu convido os irmãos que puderem, que estiverem com a escritura, vamos para a palavra. Ezequiel 5, versos 2 e 12 diz: Uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte, feri-la-ás com uma faca ao redor dela. E a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Aqui estava falando o que aconteceria com o povo, que seria disperso e perseguido. Seria disperso e perseguido porque o seu próprio pecado os encontrou.
Infelizmente, eles brincaram tanto com o paganismo que agora o reino pagão vem atrás deles. É assim mesmo, às vezes nós brincamos tanto com Satanás que daqui a pouco nós o encontramos de alguma maneira. E aqui nós vemos que o povo de Israel se envolveu tanto com a idolatria, tanto com o paganismo, que agora eles vão encontrar aquilo que eles buscaram. O verso 12 diz assim para nós: o que estiver longe morrerá de peste, e o que estiver perto cairá a espada, e o que restar e ficar desculpe que aqui para mim tá bem difícil que nós estamos sem luz. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que restar e ficar cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor sobre eles. Agora nós vemos aqui Ezequiel, capítulo 7, verso 15. Fará esta a espada, e dentro, fora está a espada, e dentro peste e fome, e o que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. Então nós estamos vendo que Deus está ali sempre envolvendo a fome, a peste e a espada. Isso é uma dinâmica que nós vemos aqui no livro de Ezequiel, a peste, a fome e a espada. Se você trouxer para os nossos dias, nós já passamos por um longo período da peste, que ainda não cessou. Nós estamos vendo várias fazendas sendo compradas, nós estamos vendo fábricas de alimentos sendo queimadas, estamos vendo, como eu disse, fazendas sendo queimadas para serem transformadas em assentamentos. Nós estamos vendo a questão do clima sendo mexida através do HAARP. Nós estamos vendo os extremos de chuva, de calor, e isso tudo vai abalar aqui a produção de alimentos. Então, isso quer dizer fome, e nós vamos descobrir a espada. Vamos ler aqui em Ezequiel 11, do 8 ao 12, que diz: esta cidade não vos servirá de caldeirão, e nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgareis, e sabereis que eu sou o Senhor, porque não andaste nos meus estatutos, nem cumpriste os meus juízos, antes fizeste conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz, e disse: ah, Senhor Deus, porventura, darás tu fim ao remanescente de Israel? Então, aqui nós vamos ver que Deus vai usar a espada como forma de juízo. E Ezequiel 12, verso 14, diz para nós: e a todos os ventos espalharei os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e a todas as suas tropas desembainharei a espada atrás deles. Espada pronta. Ezequiel 21, 9 diz: tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde venha a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra, ao norte, e escolhe um lugar, escolhe-o no cimo do caminho da cidade. E também nós vemos, e fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. Eu fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Aqui nós vemos os dois extremos, norte e sul, irmãos. Quem é que Deus vai fortalecer? O rei do norte, a Babilônia. E saberão que eu sou o Senhor quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. Ezequiel 30, do 24 ao 25. Nós vemos também essa dinâmica sempre norte e sul, mostrando os dois extremos para nós, localização e condição espiritual. E aqui mostra para nós em Ezequiel 30, 24 e 25, que na época do cerco, o povo de Israel foi atrás dos ateus, eles buscaram ajuda nos incrédulos do sul, do Egito. E aqui nós vemos que o rei do norte, os pagãos, eles iriam se sobressair e destruir o Egito, porque a espada do Senhor seria colocada na mão do norte, na mão do rei de Babilônia. Uma espada na face. Farei com que muitos povos fiquem pasmados diante de ti, e os seus reis tremam de sobremaneira quando eu brandir a minha espada ante os seus rostos, e estremecerão a cada momento, cada um por sua vida no dia da tua queda, porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Ezequiel 32, versos 10 e 11, Ezequiel 30, verso 10. Assim diz o Senhor Deus: eu farei cessar a multidão do Egito,
por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Muito claro que o reino do norte era Babilônia e o rei do norte é Nabucodonosor. Mas o que acontece com as nações? Por que isso viria a acontecer com as nações? Jeremias 51:7. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Quem bebe do vinho de Babilônia, quem bebe de suas doutrinas, quem bebe do seu paganismo, da sua idolatria, enlouquece. Qual é a maior loucura para o ser humano? É abandonar a Deus. Essa é a maior loucura para um ser humano. Abandonar a Deus, trocar Deus pelos ídolos. Esperar que a estátua de barro faça por nós alguma coisa. Dar a glória de Deus a algo que não existe. Essa é a maior loucura. Todos aqueles que bebem do copo de ouro que está na mão da Babilônia, que é permitido sim pelo Senhor, que é um grande teste, essas pessoas enlouquecem. E o que aconteceu com Israel? Por que que Israel deixou de ser povo de Deus posteriormente? Mas olha o tamanho da loucura do povo de Israel já nos dias de Babilônia. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos, são sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Jeremias 4:22. O povo de Deus está louco por quê? Porque como as nações enlouqueceram, bebeu também do vinho de Babilônia. Que coisa horrorosa. Nós vemos que hoje existe uma mistura de vinho de Babilônia também em nossas fileiras. A negação do santuário, por exemplo, negação do juízo, lançar o juízo por terra, dizer que nós não vamos conseguir ficar diante do fogo consumidor, no Santo dos Santos. Hoje nós estamos vivendo no tempo do lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, Deus deseja fazer de nosso caráter um caráter santíssimo, para que nós possamos habitar com Ele nas alturas dos céus um dia. Nós vemos que hoje nós temos o vinho de Babilônia, dizendo que nós não vamos conseguir vencer. E isso é tão perigoso em nosso meio. E quando nós dizemos que nós não vamos ter vitória, nós estamos glorificando a Satanás, dizendo que ele é mais poderoso do que Deus. Nós estamos dizendo que o pecado é maior do que a graça, quando o Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando nós estamos dizendo que não vamos poder vencer, nós estamos dizendo que a palavra de Deus não tem poder. Que a palavra não tem poder. Então eu me pergunto, será que Jesus estava equivocado quando ele derrotou o diabo, não pela força do braço, mas pela força da palavra? Quando as mentes colidiram? Então, isso nós estamos vendo vinho de Babilônia em nosso meio. E o que acontece com o povo de Deus quando ele bebe do vinho de Babilônia? Deveras o meu povo está louco e já não me conhece. Isso é um perigo. Aqui está o sentido de norte e sul, meus queridos. Norte e sul não define apenas territórios. Norte e sul define uma condição espiritual. E nós vemos que aqui Deus diz que o copo estava na mão de quem? De Babilônia. Isso precisa ficar bem, bem nítido em nossa mente. Citações diversas. Vamos entender um pouquinho sobre a Babilônia. Gênesis 9:11 cita para nós Babel, confusão. Em acádio, Babel se traduz por portal do céu. Nós vemos que Babel, nós já lembramos da torre que foi tentado construir para que fosse alcançado o céu. Agora nós temos que lembrar de Isaías 14, que nós lemos agora há pouco, que alguém queria chegar ao céu sem a ajuda de Deus, e esse era o próprio Satanás. Nós vemos que os reis da terra, assim como Nabucodonosor, o rei de Tiro, eles também desejaram ser além do que eles eram. Esse era o sentimento de Satanás implantado no coração. Nós vemos que Babilônia aparece na história de Israel, a partir ali de 2 Reis, capítulo 20, versos de 1 a 18, com a história do rei Ezequias, que eu mencionei agora há pouco. Foi dado um sinal no sol, no relógio de Acabe, no relógio de Acás, para que fosse dado um sinal de que a cura estava sobre Ezequias. E isso mexeu lá com os babilônicos, porque eles estudavam os astros. Então, toda vez que nós temos sinais no céu, sinais no sol, nas estrelas, na lua, isso não é um sinal simplesmente para o povo de Deus, mas é um sinal para mexer com os pagãos. E como é que nós vamos responder aos pagãos quando eles vierem até nós? Vamos fazer o que o rei Ezequias fez. Vamos mostrar que Deus nos tem abençoado, dando casa, carro, telefone,
ou nós vamos mostrar que Deus nos tem transformado porque a palavra tem sido internalizada, porque a palavra de Deus tem sido vivida, porque nós temos aprendido a vencer os pecados, as tentações através da palavra. Nós hoje estamos sendo postos entre o norte e o sul, entre o ateísmo e o paganismo. Como é que nós vamos nos comportar diante das situações que nós estamos vivendo? Né? Segunda Reis 24, do 1 ao 7, fala já do cerco babilônico que cumpre a profecia de Isaías ao rei Ezequias, que foi repreendido e disse que seus filhos seriam levados até mesmo feito eunucos na terra do rei de Babilônia. Segunda Crônicas 36, do 5 ao 21, fala quando Nabucodonosor ali começa a escolher agora os reis de Israel. Curioso porque os reis já não eram mais escolhidos por Deus em Israel. Os líderes não eram mais escolhidos por Deus antes do cerco. Nós vemos que quem escolheu primeiramente foi Faraó, escolheu um líder para a nação, mudou o seu nome, eles sempre mudavam o nome, porque no nome do povo de Deus está ali uma mensagem, está ali uma definição de caráter que é para a glória do nosso Deus eterno. E nós vemos que os 3 últimos líderes em Israel foram escolhidos por Babilônia. Bom, Babilônia é mencionada no livro de Reis, Crônicas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Ester, Neemias, Esdras, Salmos, Mateus e Apocalipse. Por que será que Deus menciona a Babilônia tantas vezes? A terra de Sinar ainda é mencionada como sinônimo de Babilônia em Josué 7:21, Isaías 11:11 e em Zacarias 5:11. Se o Sinai incluía tanto a Babilônia, Babel, como Ereque, então o termo caracteriza também as partes tanto do norte quanto do sul da própria Babilônia. Então, por que será que Deus menciona a Babilônia tantas vezes para nós? Simbologia. Bom, em Daniel 2, nós vemos a cabeça de ouro, né, poderio e realeza, simbolizava a própria Babilônia. Ele disse assim, tu és a cabeça de ouro, falando a respeito do próprio Nabucodonosor, o líder da nação. Daniel 7, Babilônia já aparece para nós como um leão com asas, né? O leão era a simbologia de Ishtar, uma das deusas babilônicas. Tanto que os portões de Babilônia, seus muros feitos de ladrilhos azuis, né, revestidos, tinha ali em torno de 120 leões retratados, uma homenagem à deusa. Nós vemos aqui que Babilônia também tem alguns deuses, né, deus Marduk, Apsu, Tiamat, Lamahu, Lahamu, aliás, Ansar, Samas, Shamash. Shamash era o deus sol da Babilônia, né? Então nós vemos aqui que a Babilônia, ela realmente está envolvida com o paganismo, com a idolatria. Essa questão é muito importante para nós, para definir o que é o Rei do Norte. O que é o Reino do Norte? O Reino do Norte é aquele que nos aprisiona na idolatria. Não é um reino que simplesmente nos impede de adorar, mas mistura a verdade com a mentira. Nós vimos aqui uma moeda cunhada, um desenho, falando a respeito de Nabucodonosor, com a sua face ali, né? Ele era conhecido como rei da Babilônia, rei da Suméria e da Acádia e rei do universo. Olha aqui o símbolo, né? O sentimento de Satanás bem definido até mesmo nessa questão retratada de Nabucodonosor se colocando no lugar de Deus, rei do universo. Aqui nós vemos aqui esse achado arqueológico, parte preservada do templo de Eana em Uruk, na terra de Babilônia. Nabucodonosor é atestado como o sumo sacerdote do templo de Eana, né, ali pelos anos de 626, 625 até 617 a.C. Então nós vemos que o rei, além dele ter um papel político, ele tem um papel religioso fortíssimo na nação. Então nós estamos vendo aqui definições do Reino do Norte. O Reino do Norte, ele é um reino pagão, ele é um reino que ele tem uma personalidade ali, que ele vai dirigindo a nação através do trono, mas também através da religião. E então ela se torna um modelo de quê? A forma de governo e a religião de Babilônia são importantes, pois identificam um futuro, que para nós hoje é o presente, de um sistema de governo que seria estabelecido. Acredito que os irmãos entendem, né, que esse modelo, ele também é um modelo de opressão de cativeiro, prisão e venda de estrangeiros. Ele também é um modelo de quê? De negócios com as nações. E aí nós temos que já colocar na nossa mente quem é a Babilônia hoje para nós, certo? O orgulho nacional
e orgulho do rei. Pense hoje qual é a cidade-estado menor que existe no mundo, e que contém a maior quantidade de riqueza em torno de ouro e pedras preciosas. Bom, aqui nós vemos também que Babilônia também é um modelo de queda de império. Nós vemos que Babilônia também é um modelo, né, para a Babilônia espiritual de hoje, que é o Reino do Norte. Nós vemos que o fim chegou para a Babilônia o fim. Daniel 5, do 25 ao 28, mostra ali o banquete e mostra como é que foi o fim para a Babilônia, império. Foi feita a secagem do Eufrates, né? Vamos abrir ali em Isaías 44, 27, por gentileza? Quem puder, vamos conosco. Isaías 44, 27. Diz assim para nós: que digo a profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Então, nesse capítulo que nós estamos vendo aqui de Isaías, está falando do livramento para o povo de Israel, se vocês lerem a partir do verso 21. Então, nós vemos aqui que Deus, ele fala de libertação para o povo, e ele menciona esse verso. Será que esse verso está perdido? Será que não tem um objetivo? Irmã Carla, a gente não está te ouvindo mais, não. Alguém está ouvindo? Não. Vamos aguardar um instante. Pode ter Acho que ela acontecido caiu. problema na internet ou na energia. Provavelmente a internet dela caiu. Ela saiu, acho que vai entrar. Irmã Carla, sai e entra novamente, porque o teu áudio está ligado, mas não tem retorno, a gente não te ouve. Tá, eu vou sair aqui e vou entrar Agora, novamente, só um momentinho. agora estamos te ouvindo. Sim, deixa eu só ver então se eu consigo compartilhar a tela novamente. Um momentinho. Sim. Ok. Vendo novamente? Não, a tela agora está entrando. Entrou. Sim. Ok. Orem por nós, irmãos, porque nós estamos com queda de luz desde ontem. E queda de internet. Eu tô aqui ancorada num celular, para vocês terem noção. Mas o Senhor é soberano, ele é maior, né? Ele é maior. Amém. Então aqui vamos ver. Deus, ele sendo maravilhoso. Vocês acompanharam comigo até Isaías 44, 27? Sim? Ok. Então, a pergunta que eu fiz é: será que Deus colocou esse verso à toa aqui para nós ou ele indicava algo para nós? Veja Ezequiel 30, verso 12. Se vocês quiserem abrir na escritura, vocês veem que nós estamos usando muito esses livros hoje, né? Maravilhosos. Jeremias, Ezequiel, Daniel, amo. Para mim é uma paixão, né? Então, Ezequiel 30, verso 12, nem estou chegando lá. E secarei os rios e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus. E assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estrangeiros. Eu, o Senhor, o disse. Então, novamente, Deus frisando, né, que ele invadiria, que ele permitiria a secagem dos rios. Aqui nesse verso, está falando para nós a respeito da profecia contra o Egito. É bom colocar isso no contexto, porque está chamando de maus, né? Babilônia agora são os maus que vão invadir o Egito. E para invadir o Egito, o Senhor também diz que secaria os rios. Apocalipse 12, quando fala que a mulher estava no deserto e que a serpente arrojou sobre ela, da sua boca, um rio, está mencionando exércitos. Os exércitos romanos, né, estariam atrás do povo de Deus. Lembrando que Roma, na parte ali
que era a igreja. Roma não tinha exércitos, quem fazia o serviço sujo era o exército da França. Mas, de qualquer forma, usavam o rio contra o povo, e o rio era um símbolo de exércitos. Então, aqui, ó, contra o rei do sul, que era o Egito, Deus faria enfraquecer os seus exércitos, e Babilônia tomaria conta de tudo. O Eufrates, vamos ver o que significa isso aqui em Profetas e Reis, 531. Enquanto ainda no salão de festas, rodeado por aqueles cuja sorte tinha sido selada, o rei foi informado por um mensageiro que sua cidade foi tomada pelo inimigo contra cujos planos ele se imaginava seguro, que os vales estão ocupados e os homens de guerra ficaram assombrados. Jeremias 51, 31 e 32. No exato momento em que o rei e seus nobres estavam bebendo pelos vasos sagrados de Jeová e louvando a seus deuses de prata, de ouro, os medos e persas, havendo desviado do seu leito o Eufrates, estava agora sobre os muros do palácio. A cidade estava cheia de soldados inimigos como de pulgão, Jeremias 51:14. E os seus gritos triunfantes podiam ser ouvidos sobre o desesperado clamor dos folhões atônitos. Então agora vocês imaginam que chegou um limite. Sempre tem um limite, embora o pagão seja tão enlouquecido que não acredite, Deus tem um limite. E o limite para a Babilônia foi o momento que eles pegaram os copos consagrados para o serviço do templo e passaram a colocar o seu vinho dentro dos copos. Irmãos, nós podemos aplicar a representação dos copos como sendo os servos de Deus, aqueles que têm que estar cheios da palavra de Deus, do assim diz o Senhor. Mas eles profanaram a louça de Deus, os copos de Deus, as taças de Deus, aonde deveria estar o que era limpo, colocaram aquilo que foi adulterado. Então, hoje, meus irmãos, nós temos que ver isso no nosso meio, que tipo de vinho está sendo distribuído em nosso meio. Precisamos tomar muito cuidado para que nenhum tipo de doutrina babilônica, romana, esteja em nosso meio. Aqui mostra para nós um paralelo entre as Babilônias. Bom, primeiramente, ambas são formadas por monarquias. Lembrando que nós precisamos abrir em Apocalipse 17. Vamos lá? Apocalipse 17, eu convido vocês a abrirem. Verso 5, para nós identificarmos a Babilônia, o rei do norte nos nossos dias. Não estamos falando de pontos cardeais, estamos falando de condição espiritual. Apocalipse 17, no verso 5. E na sua testa estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. As duas Babilônias, o que elas têm em comum? Ambas são regidas por monarquias, elas têm um rei. Ambas são politeístas. Lembra do panteão babilônico, que foi feito na estátua que Nabucodonosor mandou construir, uma imagem que representava os deuses babilônicos, com 60 côvados de altura, 6 de base, representando os 600 deuses babilônicos. Se nós somarmos tudo, qual número nós temos? 666, ok? Rei de Babilônia, ele tinha duas funções, ele era o rei, e aqui ele tinha autoridade também para ser juiz e legislador, e ele tinha a função de sacerdote. Também o líder da Babilônia espiritual hoje, o Papa, ele tem os mesmos atributos. Ele é tido como o rei, tanto que ele tem uma coroa. Se nós pesquisarmos as mitras papais, nós vamos ver que elas realmente são coroas cravejadas de brilhantes e de pérolas, né? E ele tem a função de ser juiz, tem a função de ser legislador, tanto que eles têm 10 leis, que são o catecismo romano, e ele também é o sacerdote. Tanto que nas missas ele usa, inclusive, o incensário, né, ele tem as vestes talares também, ele também se assenta entre os querubins, né, então, ambos esses reis são uma contrafação do verdadeiro rei do norte. Quem é o verdadeiro rei do norte? É aquele que nós vimos em Isaías, que diz que Satanás queria se assentar nas bandas do norte. Então, quem se assenta nas bandas do norte é o próprio Deus. Então, esse poder babilônico histórico e o babilônico hoje espiritual, ambos tiveram essa prerrogativa de querer se colocar no lugar de Deus
na terra. Também vimos que esses dois reis, tanto Nabucodonosor quanto os reis papais, promoveram a adoração ao Deus de Daniel. Lá na época de Babilônia foi 2 vezes pela força do decreto. Então, tanto nos dias que Daniel foi jogado na cova dos leões, quanto no momento que os amigos de Daniel foram lançados também na fornalha ardente, posteriormente sobreviveram, porque o Deus de Daniel é o Deus que livra, é o Deus vivo, como ele é chamado. Ele é Deus vivo que livra. Então, posteriormente, foi decretado em toda a Babilônia a ordem de que o Deus de Daniel deveria ser adorado. Então, nós temos que ver isso, porque estamos à beira de uma lei dominical, aonde todo o planeta Terra será forçado a adorar por força de decreto, que será dado pela imagem de Babilônia. Quem é a imagem de Babilônia? É a imagem da besta, que é os Estados Unidos. Então, hoje nós podemos ver o Rei do Norte, junção de Babilônia com os Estados Unidos. Quem é Babilônia? Roma. Nós vemos aqui 2 poderes juntos, um espiritual, o outro político, mas também espiritual, porque vai ser formado de todo o protestantismo caído, que vai fazer uso do poder do Estado para legislar, copiando a primeira besta, que é intitulada de Babilônia, que no Antigo Testamento era mostrado como sendo o reino do norte. O que eles negociavam? Canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, gado e ovelhas, cavalos e carros, corpos e almas de homens. Apocalipse 18:13. O que é que eles negociavam também como produto? Corpos e almas de homens. Com quem que eles negociam tudo isso? Apocalipse 18:3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Olha aqui, ó, o link com Jeremias. Meus irmãos, vocês me ouvem? Não, tinha dado uma falha. Sim. Pode repetir? Podem orar, irmãos, que o assunto é sério, né? Então nós temos uma dificuldade, mas Deus é por nós, né? Amém. Só um momento, eu vou abrir aqui de novo para ver se eu consigo compartilhar com vocês. Não, já estamos visualizando, pode continuar. Já, para mim aqui ainda não apareceu. Para mim não Pode apareceu, repetir, não. Só tá a letra C, grande. Aham. Aqui está dizendo que perdeu a conexão. Só um momentinho, eu vou tentar reconectar. Vamos ficar em espírito de oração, irmãos. Ok. Acredito que vai já estar voltando já. Não conseguiu compartilhar a tela? Voltou a tela. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Então vamos aproveitar o tempo. Então, o que eles negociavam aqui, nós vimos, com quem eles negociavam, né? Apocalipse 18:3, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação. Aqui faz o link direto com o que nós acabamos de ler lá em Jeremias 51:7, que é ela mesma que dá a beber. Esse é o link que nos mostra quem é o Reino do Norte. Eu espero que os irmãos fiquem assim, bem gravados esses textos, que os irmãos marquem, que depois os irmãos possam assistir novamente, marcar tudo isso para que nós possamos identificar hoje, nessa luta espiritual que nós estamos vivendo aí, né, em meio ao povo adventista,
O que é que Deus diz que é norte e sul? Por favor, nós temos que ver isso assim, ó, com os olhos bem abertos, com a mente bem humilde, como criancinhas, e deixar Deus falar. Nós temos que parar de falar e deixar Deus falar. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganados pelas tuas feitiçarias. Apocalipse 18, 23. A palavra grega do Novo Testamento, traduzida como feitiçaria, é farmaqueia. Nos dias de Paulo, a palavra significava principalmente lidar com veneno ou com o uso de drogas, e era aplicada à adivinhação e lançamento de feitiços, porque os feiticeiros costumavam usar drogas junto com seus encantamentos e amuletos para conjurar o poder oculto. Então, eles invocavam o poder oculto estando drogados. E aqui fala que isso era uma questão usada nesta Babilônia que nós estamos vendo hoje, mas nós vamos ver um pouquinho para trás o que é que a Babilônia histórica fazia também. Feitiçaria no reino de Babilônia, especialmente em associação com o rei Nabucodonosor. Verso 2 de Daniel 2. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então aqui nós temos magos, astrólogos e encantadores. Esses também faziam uso de feitiços. Então nós vemos que as duas Babilônias também têm isso em comum. Galardão da feitiçaria. Qual é o galardão da farmaqueia? Malaquias fala do julgamento de Deus sobre os envolvidos na feitiçaria. Virei até vocês para juízo e terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros. Então, nós vemos aqui em Malaquias 3:5 que Deus tem um galardão para aqueles que lidam com farmaqueia. Há uma sabedoria que é terrena, animal e demoníaca, Tiago 3:15, e é isso que a feitiçaria oferece. É uma sabedoria demoníaca. O entorpecimento da mente. A invasão e o fim da festa. Apocalipse 14:8. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui nós fazemos mais uma vez o link com Jeremias 51:7. Todas as nações beberam do seu vinho, por isso enlouqueceram. Vocês veem como Deus liga uma coisa na outra, é Ele que faz a ligação, não somos nós. Último ato do drama, usar copos de ouro do Senhor para conter o seu vinho, suas doutrinas adulteradas. Todo o capítulo mostra que Babilônia que caiu são as igrejas que não vão receber as mensagens de advertência que o Senhor deu na primeira, segunda e terceira mensagens. Não é que elas não vão receber, meus irmãos, porque não vai ser avisado, é que elas não vão receber no coração, elas não vão aceitar em seus corações. Elas recusam a verdade e aceitam uma mentira. Recusaram as mensagens da verdade. Vede 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. A mensagem do capítulo 18 de Apocalipse é positiva e claramente definida, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. É o que está no verso 3, né? Quem quer que leia, esse capítulo não necessita o quê? Enganar-se. Mensagens Escolhidas 2, página 68. Deus faz a ligação do que a Babilônia mística hoje faz com o que a Babilônia império fazia na antiguidade. Se a Babilônia antiga era o reino do norte, hoje nós temos uma Babilônia que é uma Babilônia espiritual, ela tem ações físicas, ela mexe com os acontecimentos, ela lida com os reis, ela faz e está por trás de toda essa festa satânica que nós estamos vendo no mundo todo, ela está por trás de tudo isso. Ela continua legislando, ela continua reinando, ela continua fazendo o papel de sacerdotes, e as pessoas, infelizmente, estão caindo. Mas nós temos que ver que é Deus que liga o comportamento de uma com a outra. E se uma é chamada de reino do norte, a outra também será chamada de reino do norte. Secando o Eufrates. O contexto dos capítulos 15 e 16 de Apocalipse. O que está falando em 15 e 16 de Apocalipse? Essa é a queda das pragas. Em especial, as últimas 3 acontecem sobre Roma. Apocalipse 17, meus irmãos, identifica a Roma com a Babilônia, que era o reino do norte. Então, capítulos 15 e 16 está falando da queda das pragas. Eu pergunto para vocês, na queda das pragas a graça? Na queda das pragas,
A porta da graça ainda está aberta na queda das pragas. Então nós temos que identificar o que é que está acontecendo ali. Apocalipse 16, 10 e 11. Vamos dar uma olhadinha? Se você puder posicionar ali a sua Bíblia. Ou eu sigo aqui, depois vocês conferem. Apocalipse 16, 10 e 11 fala de trevas sobre o reino da besta. Apocalipse 16, 12 fala, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Aqui eu tenho que ligar com qual episódio, meus irmãos? E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aqui está citando para nós Daniel 5. O Apocalipse, ele tem 70% mais ou menos do Apocalipse menciona o Antigo Testamento. Lembra que tudo é por simbologia, mas a Bíblia explica a Bíblia. Então, Apocalipse 16, 12, quando fala da secagem do rio Eufrates, está mencionando para mim Daniel 5. Em Daniel 5, qual era o império que estava vindo para acabar com a festa de Babilônia? Eram os medos e persas, conhecidos por reis do Oriente, mas eles vinham pelo norte. Norte de quem? Bem pelo norte da visão de Deus, é ele que disse que eles vieram pelo norte. Certo? Apocalipse 12, 16. Vamos dar uma olhadinha? Esse sim, nós vamos abrir. Apocalipse 12, verso 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Aqui Deus também secou um rio que estava saindo da boca do dragão. O que era o rio? O rio eram os exércitos, aquele que dava a força para esse poder. Roma usou o exército da França, o ateísmo, o rei do sul, contra os cristãos. E nós vemos em Daniel 11 que ali está dizendo para nós que no fim dos tempos, a partir do verso 40, esses dois poderes estariam juntos. Aqui menciona para nós que o exército perseguidor dos filhos de Deus, realmente era aquele rio lançado pela boca do dragão. Ampliando o foco. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo. Irmãos, esses reis da terra e o mundo todo são aqueles que estão com a besta, eles estão com a Babilônia, se embriagaram do seu vinho. Lembra de Apocalipse 18, verso 3, fala que eles estão embriagados com o vinho. Aqui fala de novo, Apocalipse 16 menciona os mesmos reis. Que eles beberam esse vinho, eles estão embriagados, mas por que esses espíritos de demônios estão atrás deles? Para os congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós estamos vendo 2 exércitos opositores. Nós vemos os reis do Oriente e agora nós vemos os reis da Terra. Eles são o mesmo poder? Não, aqui está falando de um conflito. 2 exércitos opositores, reis do Oriente versus reis do mundo inteiro e os espíritos imundos. Os reis do Oriente, nós devemos lembrar dos medos e persas chegando. Os reis do mundo estavam no banquete com Belsazar. Quem estava sob o comando de Deus nesse caso? Irmãos, existiam ali também 2 exércitos, existiam ali 2 poderes naquela noite em que foi secado ali o Eufrates e o exército dos medos e persas entrou sob o comando de Ciro. Existiam 2 exércitos ali, 2 tipos de gente. Claro, irmãos, que nós temos que olhar isso com a visão espiritual, mas os reis do Oriente, quem eram e quem eram os reis do mundo? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então aqui, ó, vocês vão estar ouvindo a minha voz? Me ouvem ainda a voz, pelo menos? Sim. Então, vocês estão vendo aqui que Deus estava com Ciro. Ele, inclusive, chama Ciro de meu ungido. Inclusive. E ele diz que estaria ali abrindo o caminho para Ciro.
Então isso quer dizer o quê? Os reis do Oriente que estavam vindo naquele momento, eles estavam promovendo algo que o povo de Israel estava aguardando há 70 anos, que era a libertação do cativeiro. Eles estavam promovendo. E é uma coisa interessante porque nós lendo o Apocalipse 12, 16, fala para nós também que ali os reis do Oriente estão chegando. Mas esses reis do Oriente, se nós ligarmos eles com a questão de Daniel 5, nós estamos vendo que eles são um sinal de livramento. Só que se a besta e os espíritos imundos, eles estão juntamente congregados para a destruição do povo, esses reis do Oriente que estão chegando, que é um sinal de livramento, eles não podem ser o mesmo exército. Eles não podem. Então, eu peço aqui para vocês seguirem me ouvindo, eu já vou colocar aqui de volta na tela, para vocês acompanharem a próxima leitura. Só me deem um positivo quando vocês começarem a ver, por favor. Ok, maravilha. A chegada do exército de Ciro ante os muros de Babilônia foi para os judeus um sinal de que seu livramento do cativeiro estava muito perto. Mais de um século antes do nascimento de Ciro, a inspiração lhe fizera menção do nome e providenciara um registro da precisa obra que ele faria tomando Babilônia, estando esta desapercebida e preparando o caminho para a libertação dos filhos do cativeiro. Então nós precisamos ter isso em mente, que esse era um sinal de livramento. Proporções cósmicas e globais. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei de tua face? Salmo 139, versos do 5 ao 7. Então Deus está na nossa frente e Ele está diante de nós também. Ele está atrás, Ele vai à frente. Aonde nós vamos poder nos ocultar de Deus? No norte ou no sul? Em nenhum lugar, porque os olhos do Senhor têm tudo patente diante de si. Aqui Apocalipse 13, 3 diz: E vi uma das suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após da besta. Quem que vai seguir a besta? Norte, sul, leste, oeste. Todo vai ser global. A terra toda vai atrás da besta. Mas alguém vai se ocultar de Deus? Não, ninguém vai se ocultar de Deus. Irmãos, esse daqui é um momento especial para nós, porque nós estamos vendo que está chegando um livramento para nós. Está chegando um livramento para nós. Aqui diz em Apocalipse 16 que durante as pragas está tendo um sinal que os reis do Oriente estão chegando. E nós precisamos entender quem são os reis do Oriente que estão chegando. Essa é uma segunda parte do estudo, ok? Hoje identificamos o reino do norte, um reino pagão, que mistura a adoração, que faz decreto impondo adoração. Um reino do norte que tem um rei que também é juiz e que é sacerdote. Um reino do norte que é chamado de espada de Deus, que também tem na sua mão um copo, que dá de beber o vinho a todas as nações da terra. Não é possível que tanta ligação entre o Antigo e o Novo Testamento sejam à toa. Não é possível que Deus tenha mencionado a Babilônia tantas vezes em tantos livros à toa. Ou será uma preparação para nós que estamos vivendo hoje, para a gente identificar quem é a Babilônia que está querendo cercar o povo de Deus novamente? Nós estamos sendo alertados, porque o povo de Deus, ele sempre está entre dois caminhos, ou é o ateísmo, ou é o paganismo. Mas Jesus diz lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz. E nós precisamos ficar atentos para que nós não venhamos, neste momento da nossa história, dar ouvido a nenhuma outra doutrina que nos desvie do caminho do Senhor. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Ele decidiu firmemente não comer da mesa do rei e não beber do seu vinho. Quando Daniel disse assim, não beberei e não comerei, dá-me água, porque a água simboliza o quê, meus irmãos? Aquela água que jorrou do Horebe quando foi ferida a rocha.
Aquela água que Deus adoçou, que era uma água amarga, água de Mara. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão fontes de águas vivas. O nosso sustento espiritual precisa ser puro, nós não podemos cavar para nós cisternas rotas que não retêm, porque é água enlameada. Que nós possamos ver que neste momento que nós estamos tão decididos, irmãos, a aprender a justiça pela fé e a viver o como. Vai vir doutrinas de todo lado, nós estamos vivendo um momento de sacudidura, vocês percebem isso? Nós vemos sacudidura dentro da instituição adventista, nós vemos sacudidura dentro do povo da verdade presente. Nós estamos vivendo um momento de sacudidura. É muita coisa para a nossa cabeça, eu reconheço, mas nós precisamos pedir a Deus agora que nos ajude a respirar bem profundamente e seguir no está escrito. E seguir no está escrito. O está escrito para nós é Bíblia e espírito de profecias. Bíblia e espírito de profecias. O que vem a mais é bênção, se estiver de acordo com a Bíblia e com o espírito de profecias. Amém, meus irmãos? Eu digo hoje para vocês que é uma bênção, foi uma luta muito grande para passarmos o estudo, chegamos ao fim dessa primeira fase, dessa primeira parte, e temos mais duas ainda. Se Deus preparar para nós o momento, nós haveremos de dar sequência e concluir para a glória do nome do nosso Senhor. Amém? Eu convido a todos que puderem, vamos nos colocar de joelhos e vamos orar. Querido Senhor, obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por tantos livros maravilhosos que nós temos para ler, Senhor. O Senhor é muito poderoso. Os livros bíblicos, Senhor, nos mostram a história que não está presa ao passado, mas que se remete ao futuro e que nos dá localizações, Pai. Pai, a Tua palavra para nós nos localiza mais do que territorialmente, Senhor. Ela nos localiza espiritualmente, ela nos mostra o momento que nós estamos vivendo. A Tua palavra é tão linda, Pai, que ela pode ser tida para nós como bússola. Ela pode ser tida para nós como realmente um grande tesouro, para que nós não venhamos a perder a direção. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que nossas lutas, elas são físicas. Nós vamos ver reinos se levantando contra o povo de Deus. Salmos 83 vai se cumprir à risca em nossos dias, como se cumpriu à risca nos dias de Jeremias, de Ezequiel e de Daniel. Nós vamos ver congregados todos os reinos do norte. Nós vamos ver o reino do sul, o ateísmo, sendo absorvido pelo paganismo muito em breve. Nós vamos ver, Senhor Deus, pessoas que se dizem ateus sendo forçados a adorar por decreto. Tudo o que aconteceu nos dias de Daniel, Jeremias e Ezequiel vai se repetir, tudo. E nós vemos os links todos no Apocalipse. Senhor, por favor, nos ajude, ajuda-nos a ser, Senhor Deus, como disse Balaão, Senhor, ajuda-nos a sermos homens e mulheres de olhos abertos. Ajuda-nos a enxergar, tira de nós as escamas, pinga nos nossos olhos o colírio do Espírito Santo, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajude a não sermos desviados nem para a direita, nem para a esquerda. Nos ajude a não voltarmos ao legalismo, nos ajude a não voltarmos ao judaísmo. Nos ajude a seguir, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor está, Senhor Deus, num movimento maravilhoso dentro do santuário há muito tempo. Jesus passou pelo pátio aqui na terra, ele passou pelo Santíssimo, pelo Santo está no Santíssimo, e nós pela fé estamos caminhando contigo, Senhor. Nós temos uma cruz onde devemos morrer, Pai. É um altar de sacrifício, Pai. Nós temos um batismo, Senhor. Nós precisamos aprender a ser alimentados da palavra, Senhor, que está ali na mesa dos pães. Nós precisamos ser intercessores, como está ali, o papel que Jesus fez diante do altar de incenso, Senhor. Nós precisamos ser luz do mundo, Senhor, como o candelabro é luz, Senhor. Nós precisamos ser Deus avançar e olhar o tempo de juízo que estamos vivendo, Senhor. Nós precisamos entender que dentro da arca está ali a tua lei, Pai, o teu cajado, Senhor. Estava também o maná, Senhor. Ó Deus, mas nós temos que entender que acima dessa arca existe um Shekinah, que só vai sobreviver diante dele, Pai. Aquele que estiver escrito na sua fronte, Senhor. Aquele que estiver escrito o nome do Pai. Aquele que estiver escrito santidade ao Senhor, só esse vai sobreviver diante do Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos misericordiosamente, Senhor, piedade em nossa vida, nos ajude, Pai, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Por favor, ajuda-nos a ouvir atrás de nós, meu Deus, aquela voz que diz
Este é o caminho, anda por ele. Por favor, Senhor, nós somos fraquinhos aqui, nos ajude, Pai. Como diz o grande conflito, a palavra de Deus é a nossa única salvaguarda, nos ajude a estarmos agarradas, Pai, a ela, como se agarrou Paulo e aqueles prisioneiros todos, Pai, no dia em que a embarcação colidiu, Pai, com as rochas debaixo do mar, se quebrou tudo, Pai. Mas eles, agarrados das tábuas, Pai, eles chegaram na beira-mar. Nos ajuda, Pai, que nós também agarramos a palavra de Deus e possamos chegar juntos, Pai, à beira-mar, Senhor. À beira do mar, Pai. À beira da nova Jerusalém, Senhor. Por favor, ajuda-nos. Perdoa nossos pecados, Pai. Nós somos fraquinhos, Senhor. E se porventura, Senhor, eu falei algo aqui que não está de acordo com tua vontade, Senhor, me perdoe, Pai. Continue guiando minha mente, meu coração e meus irmãos, Senhor. Eu te peço. Cuida de nós, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus essas bênçãos. Amém.